Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Esse vídeo nós estamos gravando para a apresentação de um trabalho de aprofundamento em natação. Esse trabalho é um trabalho de periodização da modalidade natação dos 50 metros livres no crawl. Eu vou apresentar o grupo. Eu sou o Giovanni. Sou a Júlia. Rita. Denise. E Paloma. Bom, nós fizemos também uma parte de revisão da literatura para o trabalho, mas não vamos nos aprofundar muito porque isso já foi ensinado em outras disciplinas. Em relação ao objetivo do nosso trabalho, nós adotamos como objetivo elaborar a periodização de um treino para um atleta de alto nível de natação para a prova de 50 metros livres, que nesse caso vai ser o crawl. E tem em foco uma competição principal que será o Mundial de 2016, Mundial de Natação de 2016. Só lembrando que esse trabalho, a periodização, foi feito numa situação hipotética. Bom, em relação ao nosso atleta, o nível desse atleta é nível alto. Ele é do sexo masculino, tem 23 anos de idade e ele pratica natação desde os 3 anos. Ele domina os 4 estilos, sendo que a prioridade dele, ele compete nas provas de 50 metros livres, no crawl. E esse atleta tem a disponibilidade de treinar de segunda a sexta, das 9 às 17, e ao fim de semana, segunda a sábado, das 9 às 17. Isso. E ele tem a disponibilidade de uma piscina de 50 metros no clube de onde ele treina. Como a situação é hipotética, a gente preferiu não colocar um clube. As medidas antropométricas desse atleta são: a altura dele 1,93 m, peso 90 kg, o IMC dele é 24,19 e a envergadura é de 2 metros e 1 centímetro, ou seja, 201 centímetros. O tamanho do pé é 47 e a gordura corporal 6%. Pode falar. Bom, eu começo falando sobre o calendário competitivo. O atleta ele vai participar de 4 competições, sendo a última principal. Essas competições vão analisar o desempenho desse nosso atleta, onde ele vai buscar o seu melhor, que é no campeonato mundial. A data da primeira competição, ela vai de 15 de abril de 2016 a 20 de abril de 2016. A competição é o Troféu Maria Lenço. O objetivo desta competição é vivência na modalidade, observação na ordem de todas as modalidades que esse atleta vai competir, adaptação aos diferentes ambientes de competição. A próxima competição será de 12 de 9 de 2016, que é o Troféu José Finkel. O objetivo dessa competição é a vivência em organização. Ele vai se programar para se apresentar em diversas modalidades, na ordem que elas vão ser disputadas, e o tempo total dele de competição. Em 23 de 11 de 2016, ele participa da terceira competição, que é o Open de natação. Nessa modalidade, o objetivo da sua participação vai ser a vivência psicológica. Então ele vai desenvolver as suas habilidades e avaliar o que pode ser melhorado nas suas capacidades psicológicas. E 6 de dezembro de 2016 vai ser a competição principal, que é o Campeonato Mundial. O principal objetivo dessa competição é que ele esteja entre os 3 primeiros da sua categoria, 50 metros livres. Bom, em seguida, o nosso trabalho apresenta os métodos de controle da forma desportiva. Os objetivos são estimar as condições fisiológicas e as habilidades motoras do nosso atleta. Também suas capacidades físicas no momento inicial do treinamento e o seu desenvolvimento para atingir o objetivo do treinamento.
monitorar a resposta do atleta à carga de treinamento e avaliar as alterações das condições físicas do atleta. Então, para fazer esse monitoramento, a gente escolheu alguns indicadores fisiológicos. Um deles é o teste de lactato sanguíneo, para aferir a intensidade do teste, e captação de oxigênio, VO2 máximo, e a potência anaeróbica através do teste de velocidade crítica anaeróbica e frequência cardíaca. Para monitorar as habilidades e as capacidades físicas, vamos utilizar teste de velocidade para membros superiores e inferiores, teste de flexibilidade, teste de força dos membros superiores, de força abdominal e teste de agilidade. Vão ser usados também os indicadores de monitoramento subjetivos. Nesse caso vai ser usado o teste de percepção subjetiva de esforço, que é a escala de Borg, e o TOPS, Test of Performance Strategy. É utilizado para avaliar uma variedade de comportamentos relacionados ao desempenho. Vai avaliar as seguintes habilidades: formulação de objetivos, controle emocional, automatização, relaxamento, diálogo interno, visualização mental, ativação, controle de atenção e pensamento negativo. Essas avaliações vão ser feitas em 4 momentos do calendário. Antes do início do período de treinamento, no fim do período preparatório geral, no fim do período específico e pré-competitivo e durante as competições, através da análise dos resultados. Agora eu vou falar um pouco sobre a nossa periodização do treino, que ela é composta por um macrociclo, onde estão compostas as competições, que no caso são 4, sendo a última, que vai acontecer em dezembro, a principal. Vai acontecer 4 testes durante ao ano, avaliativos, e do mesociclo a gente tem os períodos transitório, preparatório, competitivo, e as etapas transitório, geral, específico, pré-competitivo e competitivo. Do microciclo a gente tem no transitório a gente tem a recuperação, no preparatório a gente tem no geral o desenvolvimento geral e desenvolvimento específico, e no competitivo a gente tem o pré-competitivo, que é a estabilização e manutenção, e no competitivo de fato tem a pré-competição e a competição. A explicação. A recuperação é do período competitivo anterior. O desenvolvimento é a busca de provocar novas adaptações ao treino em relação à resistência aeróbica, coordenação, flexibilidade, força e velocidade. A estabilização, o objetivo é de estabilizar as adaptações adquiridas nos períodos anteriores. A manutenção é o objetivo de manter as adaptações, de modo a reduzir as perdas das adaptações. Pré-competitivo é reduzir os ganhos, preparando para níveis mais altos de rendimento. E o competitivo de fato são os treinos voltados para a competição, de maior intensidade dos treinos. A gente fez um recorte do microciclo da 4ª semana do mês de junho, que ele é referente no mesociclo, o preparatório específico, um microciclo focado no desenvolvimento, nesse caso no desenvolvimento da capacidade e da velocidade. A gente separou o treino dessa semana em anaeróbicos, que é o foco dessa modalidade, que é uma prova de curta distância e rápida, nos treinos anaeróbicos no período da manhã e os treinos aeróbicos no período da tarde. Aí na segunda-feira a gente prescreveu nesse recorte, nesse microciclo dessa semana, o treino AN3, que ele é focado no desenvolvimento da velocidade,
ele desenvolve o metabolismo anaeróbico alático, com um intervalo entre os tiros em média de 10 minutos, é um intervalo longo. E aí geralmente esse tempo de descanso, de intervalo, ele é mais ou menos a 3 vezes o tempo do esforço realizado nesses tiros. E à tarde a gente prescreveu um treino aeróbico, o A1, que ele é composto com vários tiros de intervalos de pequeno tempo entre os tiros, em média de 15 segundos. Na terça-feira a gente prescreveu um treino AN1, que ele o foco dele é trabalhar a tolerância ao lactato, trabalhando-se o metabolismo anaeróbico lático. O intervalo dele entre os tiros é aproximadamente a 1 minuto e 20 minutos entre as séries. Na terça-feira, à tarde, a gente deu um descanso para esse atleta, já que no período da manhã o treino foi de alta intensidade, que é o de tolerância ao lactato. Sempre no período da manhã, antes de iniciar os treinos, esse atleta ele realiza um aquecimento de 15 minutos na bike. Na quarta-feira, o foco é força. A série é realizada com os implementos para chute e palmar. À tarde é um treino A2, que possui uma maior distância e menos tiros, com em média de 30 segundos entre os tiros de descanso. Na quinta-feira a gente prescreveu um treino AN3 novamente, lembrando que esse atleta é de curta distância e o foco desse microciclo dessa semana é o desenvolvimento da velocidade. Por conta disso, 3 vezes na semana a gente vai treinar o treino AN3. No período da tarde, da quinta-feira, ele vai descansar. Na sexta, ele vai realizar um treino AN2, que ele foca na produção de lactato, para desenvolver produção de mais enzimas, números de enzimas que catalisam as reações na via glicolítica, para facilitar essa retirada do lactato. No período da tarde, o foco é força novamente, com implemento palmar. No sábado, a gente volta no treino AN3, com desenvolvimento da velocidade, metabolismo anaeróbico lático, o intervalo aproximadamente 10 minutos entre os tiros. Esse treino ele é totalmente recuperativo. E no período da tarde, o treino A1 novamente. E assim finaliza essa semana do microciclo.